Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade para mais uma tarde de lenço, a mostra artística e cultural que está a decorrer aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade e que sem a colaboração dos municípios não seria possível. Como têm já percebido, quem está interessado nestas coisas, todos os sábados temos tido aqui um conjunto de atividades oferecidas pelos municípios e que têm alegrado as nossas tardes de sábado. As últimas chuvosas, hoje está bom tempo, mas mesmo assim eu acho que ganhamos, ficamos mais alegres e mais bem dispostos com estas ofertas culturais que os municípios têm este carinho de nos oferecer. Hoje vamos começar por Arganil. Queria agradecer na pessoa da doutora Paula Diniz o facto de nos terem trazido cá esta atividade, esta oradora que vai ser apresentada daqui já a pouco e mais uma personagem insigne de Arganil que estava eu há bocado a comentar. É uma terra com muita gente boa, com muito trabalho feito e bom trabalho de qualidade em várias áreas, desde a literatura, a música, portanto há muita gente. Boa tarde, estejam à vontade. Então, estava eu a agradecer na pessoa da doutora Paula Diniz, que está aqui presente, ao município de Arganil, este carinho que nos fizeram e com o qual nós vamos iniciar esta parte. Pedi à doutora Miriela, por favor, para apresentar então a nossa oradora de hoje, a doutora Lina, que é uma historiadora. Boa tarde a todos e obrigada por podermos estar aqui presentes mais uma vez a representar o município de Arganil, hoje para falar de Alberto Veiga Simões, e ninguém melhor para dar a conhecer esta personalidade do que a doutora Lina. Lina Alves Madeira nasceu em Viana do Castelo a 28 de março de 1968. É licenciada em História, mestre e doutorada em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em 2002, recebeu o prémio da Fundação Mário Soares pela sua dissertação de mestrado em História Contemporânea, Alberto da Veiga Simões, esboço de uma biografia política, que deu origem a este livro que está aqui. É autora também de Correspondência de um Diplomata no Terceiro Reich e foi investigadora colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. Em 2012, no âmbito dos Encontros sobre a História do Concelho de Arganil, apresentou a palestra Dom José Alves Matuso, Entre as Páginas da História e as Brumas da Memória. Atualmente vive em Arganil e dá aulas no agrupamento de escolas de Arganil. Muito obrigada, doutora Lina. Muito obrigada, doutora Miriela. Vamos então ouvir com atenção aquilo que a doutora Lina tem para nos contar. Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Então, olá a todos, muito boa tarde. Agradeço muito o convite que foi endereçado, em primeiro lugar, pelo município de Arganil, secundado por esta mesma organização. É um enorme gosto estar aqui. Porquê? Porque, na verdade, vou sentindo cada vez mais como não apenas uma obrigação, mas uma devoção poder partilhar com aqueles que ainda não conhecem um pouquinho sobre, como foi dito, esta grande personalidade oriunda de Arganil. Apenas fazer aqui uma pequenina correção, que não é correção, tem a ver exatamente com o que nós encontramos, mas ao mesmo tempo faz todo o sentido. Eu nasci a 2 oceanos daqui, ou seja, Moçambique. Porém, o que é que acontece? Como
o meu cunhado é oriundo do Minho e passo muitas vezes por Viana do Castelo, é perfeitamente natural. Aliás, somos cada vez mais uma aldeia global. Por conseguinte, ter nascido lá longe, numa vila então chamada Vila Trigo de Moraes, agora Xócoe, ou aqui a 2 passos em Viana do Castelo, é perfeitamente natural. Mas o que é que eu vou dizendo cada vez mais e digo do coração? Que de facto regressei este ano letivo ao Concelho de Arganil porque sinto também como obrigação agora, nesta fase da vida em que outros compromissos já estão honrados, poder vir a dar mais ao concelho do qual eram oriundos os meus avós, o meu pai e é oriunda a minha mãe, ainda viva, de 96 anos. Então, sendo assim, porque tenho que olhar para o relógio, porque depois de mim, quem é que vai ter o dom, é mesmo o dom de nos transmitir a sua paixão pelas inúmeras histórias das quais ele é um exímio contador, Sr. Arménio. Eu fiquei muito feliz pelo convite, é verdade, mas ao mesmo tempo, quando eu vi quem é que ia falar a seguir, eu disse: que prazer será depois ouvi-lo. Agora, se eu fosse como o Sr. Arménio, seria igualmente muito agradável ouvir-me, mas ainda tenho muito a aprender consigo, de modo que, na hora a seguir, o Senhor irá dar-me, assim, umas liçõezinhas. Por enquanto, então, tendo que olhar para o relógio, não sei se já ouviu falar acerca deste arganilense Alberto da Veiga Simões. Então, sendo assim, Sr. Arménio, eu vou levantar um pouquinho da ponta do véu acerca desta mesma personalidade e depois, então, na horita a seguir, sou eu que vou aprender e muito com o senhor. É verdade. Então, Alberto da Veiga Simões nasceu em Arganil, no dia 16 de dezembro de 1888 e veio a falecer em Paris, também em dezembro, mas no dia 1 de 1954. E, de facto, destacou-se em inúmeras áreas, nomeadamente ao nível da escrita, do jornalismo, da política. Foi, acima de tudo, um diplomata, mas um grande historiador também. Infelizmente, morreu cedo e ele não contava morrer tão cedo e essa é a razão pela qual muito do que se esperava que ele viesse a publicar não chegou, de facto, às nossas livrarias. Eu sempre tive muita sorte ao longo da minha vida e por esse mesmo motivo tive, de facto, o privilégio de conhecer um dos seus grandes biógrafos, que foi o também arganilense João Alves das Neves. Portanto, foi ele, sem dúvida alguma, que me transmitiu este gosto por Veiga Simões e depois também o Dr. Fernando Val, mas aí enquanto testemunho ao nível dos seus conhecimentos, das suas vivências, não propriamente da escrita. Todavia, no caso do jornalista João Alves das Neves, teve a oportunidade de o conhecer, teve a oportunidade de o entrevistar enquanto se encontrava em Paris e depois, então, sempre que teve disponibilidade em termos de tempo, lhe dedicava horas de investigação e de publicação. O Sr. Engenheiro Amândio Galvão foi igualmente um grande divulgador de Veiga Simões. Sou sincera, muito lamento não ter chegado a conhecê-lo, mas muito aprendi com os seus escritos também. No caso de Veiga Simões, ele poderá ser considerado como uma mente sobredotada, perguntarão alguns.
no meu caso sou suspeita para dizer que sim, que era sobredotado e que enquanto adolescente, quando nós lemos o que ele já escrevia, aquilo em que pensava, os projetos que tinha, minha Nossa Senhora, mas exatamente devido aos seus múltiplos interesses, o que é que aconteceu? Na verdade, até por volta do 5º ano, foi extremamente aplicado enquanto aluno. Excelentes notas. Depois começou a interessar-se pela poesia, ainda pela contestação à forma como o sistema de ensino estava organizado na altura, e isso vai-lhe valer, na verdade, assim, um distanciamento em relação às boas classificações, deixam de ser preocupação dele, para grande desgosto dos pais, evidentemente, mas em boa hora para a escrita, em boa hora para o movimento estudantil. Desde cedo também, esta mesma coragem no sentido de chamar as coisas pelos nomes e acusar, se achasse que de facto tinha sido vítima de uma injustiça, como, por exemplo, nos nota desde logo a obra Plágios. Por conseguinte, temos um adolescente de 15 anos já a publicar. Depois, a propósito de publicações, reparem, ele nasce em 1888, em 1906 ele está a publicar a primeira monografia na área da história sobre Arganil. Por conseguinte, ele ainda não tem 18 anos, ou seja, os seus interesses eram mesmo multifacetados. Houve ali um problemazito em termos de percurso académico, devido à sua veia de contestatário, como vos disse, do sistema de ensino da altura, motivo pelo qual veio inclusivamente a reprovar. E aí o pai Simões diz, não pode ser, ele não pode continuar em Coimbra, ele tem que ir para uma cidade onde não haja tamanha agitação. E essa é a razão pela qual ele é transferido para o Liceu de Viseu. Pronto. Teve que se corrigir ligeiramente para conseguir satisfazer o desejo dos pais, que era concluir os estudos liceais e entrar então na universidade, mais propriamente no curso de Direito. E entrou, claro que sim. Só que mesmo em Direito, conforme um dia um grande amigo veio a escrever, Câmara Reis, um académico muito pouco dado à sebenta. Porquê? Porque nunca se conseguia saber o sítio certo onde punha um livro maçador das coisas de direito. Porquê? Porque, na verdade, os seus interesses eram outros. E essa é a razão pela qual, enquanto faz o curso de Direito, mas mesmo assim não reprova, porque os pais, principalmente o pai, não é verdade, já não podia permitir, o certo é que participa, colabora ou funda mesmo algumas revistas e reparem, por exemplo, a revista Águia, por conseguinte, em termos culturais, mesmo muito significativa para o nosso panorama cultural português de então. E, ao mesmo tempo, vai publicando livros de contos primeiro, depois algo que vem a merecer enormes elogios por parte da crítica de então, a nova geração, estudo sobre as tendências atuais da literatura portuguesa. Depois também se despede de Coimbra com um livro de saudades, portanto, as suas memórias enquanto estudante, e ainda vem a publicar um livro na área do teatro, mais propriamente Sombras. Todos estes livros se encontram na Biblioteca Municipal de Arganil. Não é verdade, doutora Miriela? Motivo pelo qual alguém que não tenha possibilidade de os consultar noutra biblioteca em Lisboa, aqui em Coimbra, nada como ir até Arganil.
conhecer a vila natal de Veiga Simões e depois então poder consultar ali um destes seus livros. Entretanto, terminado o curso de Direito, inicia-se uma participação mais aprofundada ao nível da imprensa. Claro que tinha que começar pela nossa querida comarca de Arganil, mas o seu ímpeto leva-o a fundar em 1913 um outro periódico, o Jornal de Arganil, do qual veio a ser diretor, articulista e depois, então, o Correio de Arganil. Neste entretanto, reparem, 1913, pois Arganil, mais propriamente os seus escritos, fazem com que Diário de Coimbra e Lisboa, mais propriamente o República. Porquê? Porque, na verdade, ele sempre foi muito frontal, sempre disse e escreveu aquilo que pensava. E, claro, estamos nos primeiros anos da República. Ele é um republicano convicto. Nesta altura, ele está próximo de um partido designado como Partido Republicano Evolucionista, do qual então tínhamos o jornal República e o seu diretor, António José de Almeida, depois mais tarde Presidente da República, entendeu que, na verdade, aquele jovem de Arganil tinha, na verdade, que ir para Lisboa, mais propriamente para o República, e assim aconteceu. Porém, o que é que acontece? Acontece que nem todos recebem bem uma crítica. A propósito de críticas do que Veiga Simões escreveu, ele era igualmente exímio em inúmeros géneros, às vezes quase poesia, contos maravilhosos, mas sempre muito crítico, muito acutilante. E eu pensei assim, de facto, 2025, aquilo que foi escrito em 1914 por ele está perfeitamente atual. Vejamos, nos homens públicos, a abstenção representa a maneira mais vergonhosa de capitular. Quem uma vez foge ao desafio que lhe fazem não é só o vencido de uma hora, fica sendo o derrotado de sempre. E quem pelos tempos fora a deserção pesará como um trambolho de chumbo. As democracias exigem contas claras do procedimento dos seus homens públicos. Não há nelas vantagens de Estado que mantenham prisioneira a honra dos seus homens públicos. Pelo contrário, essa honra tem de ser, a todos os momentos, arejada e assoalhada perante os olhos severamente perscrutadores de uma livre crítica que é a base da soberania nacional. De facto, não podia estar mais atual. Mas, como disse, olá, muito boa tarde. Oh, olá! Então, sendo assim, como dizia, nem todos recebiam bem a sua frontalidade. E, entretanto, começa de facto a pesar mais forte uma outra paixão, a diplomacia. Já um bocadinho antes, mesmo antes de terminar a licenciatura, tinha estado em Londres por breves meses. Noutro contexto, há crónicas extremamente simpáticas acerca desta sua passagem por Londres, mas o relógio diz que hoje não é tempo para esse efeito. Porquê? Porque o que temos agora é que, ao aprofundar então os tempos em que já são para ingressar, e de facto esses tempos chegam em 1915, por conseguinte, quando decorre o concurso ao qual ele concorre e no qual é aprovado, primeiro, então, para cônsul de terceira classe. Começa por ter que fazer um estágio, como era regra de então, no Ministério, na Secretaria do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, entretanto,
sai a sua primeira colocação, por conseguinte, para Manaus, em 13 de novembro de 1915. Pouco depois vem a casar com a sua companheira de sempre, Maria Antônia de Campos Amaral, também com origens próximas de Arganil, e embarcam para Manaus a 17 de fevereiro de 1916, chegando a 6 de março. Coloquei aqui as datas para nos darmos conta do tempo da viagem. E aqui está uma das fotografias do jovem casal, fotografia essa que aqui se encontra graças ao fundo da Biblioteca Municipal de Arganil. E então, temos um jovem cônsul ainda a chegar ao Brasil no mês de março e reparem, entre setembro e novembro vai escrever Daquém e de Além-Mar, ou seja, tão pouco tempo para 417 páginas que foram de facto consideradas como de enorme importância, motivo pelo qual esgotam em pouco tempo e há necessidade então de uma nova edição. Depois temos uma outra edição mais reduzida ou resumida em termos de páginas, no sentido de chegar então melhor ao grande público. E claro, este jovem cônsul vai realmente impressionando os seus superiores no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e essa é a razão pela qual tem uma carreira fulgurante. Então, de Manaus vai para o Pará, já como cônsul de segunda classe, ou melhor, não vai porquê? Porque, na verdade, apesar de ter sido indigitado para lá, não vem a tomar posse. Entretanto, vem para a Europa, estamos em 1919 e depois o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que já sabemos. A Primeira República é, de facto, um período bastante conturbado e essa razão pela qual, então, em outubro de 1921, vem a ocorrer um golpe militar cujos responsáveis eram extremamente bem intencionados, vêm a convidar Veiga Simões para o Ministério dos Negócios Estrangeiros exatamente por terem consciência do seu valor. Aquilo que vai acontecer é, infelizmente, os desejos destes mesmos revoltosos não terem sido tão bem compreendidos por todos. O certo é que Veiga Simões, reparem, mais uma vez, no pouquíssimo tempo que ele tem para imprimir, mostrar o seu valor. Porquê? Porque, tendo sido Ministro dos Negócios Estrangeiros por apenas 59 dias, ele veio a publicar uma reforma no dia 12 de 12 de 1921. Faltavam 4 dias para completar 33 anos, quando ele vê publicada a sua reforma. Uma reforma também ela inovadora. Porquê? Porque, na altura, os negócios políticos e os negócios económicos estavam separados. Veiga Simões, como tantos diplomatas nos dias de hoje, entendia que não se justificava essa mesma separação. E na sua reforma encontramos desde logo ali então a junção entre os negócios políticos e os negócios económicos. E depois o seu interesse pela economia, a criação da Direção-Geral da Expansão Económica. Infelizmente, o que é que nós já sabemos que acontece? Em Portugal, mas não é só em Portugal, o governo que se seguiu, exatamente porque não tinha a mesma cor, vai pôr de lado esta reforma absolutamente extraordinária.
E Veiga Simões, claro que aceita e tem tantas paixões, nomeadamente a história, que quando a vida diplomática não corre tão bem quanto ele desejava e merecia, de facto a história é onde ele vai conseguindo encontrar aquele refúgio que lhe permitia vir a recolher notas para um dia mais tarde vir a publicar. Um dos grandes admiradores de Veiga Simões enquanto historiador foi o professor António Augusto Marques de Almeida, que em 2004 fez publicar esta coletânea com alguns dos estudos de Veiga Simões, fê-lo exatamente devido à enorme admiração que tinha por ele, fazendo questão de, na capa, colocar exatamente o ex-libris de Veiga Simões, aquele através do qual ele sempre recordava que as suas origens estavam em Arganil. Porquê? Porque às vezes muitos dizem assim, mas passou cá tão pouco tempo. Pois, mas ele nunca se esquecia de Arganil e sempre, exatamente como faz ali o Sr. Arménio, Arganil estava no seu coração e tinha o maior orgulho em dizer que era oriundo de Arganil. Entretanto, tal como, com licença, verificam, aliás, já sabem, ele começa por estar em Berlim entre 22 e 24, depois então vai para Praga, Viena e Budapeste, já como diplomata propriamente dito, portanto não cônsul, mas sim ministro, então de segunda classe ainda, e é em 33 que ele chega de novo a Berlim, onde se vai manter até 1940. É sem dúvida alguma o seu posto diplomático mais conhecido e reconhecido. 33, 1940, ele tem a oportunidade de acompanhar um dos períodos mais dramáticos, se não o mais dramático, da história alemã, depois mais trágico, ou seja, a ascensão de Adolf Hitler ao poder. E esta é uma das poucas fotografias que existem no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estamos em 1939 e esta é uma das recepções de Hitler ao corpo diplomático. No caso de Veiga Simões, aqui se encontra destacado por estas mesmas referências a cores. E depois, infelizmente, alguns vão sabendo que nem sempre Veiga Simões é devidamente interpretado enquanto ministro de Portugal em Berlim na forma como tratou os judeus. Porquê? Porque muitos o acusam de paradigma da ambivalência, ou seja, ter-se preocupado sim com alguns de renome, menos preocupado com a totalidade dos judeus. Eu sou daquelas historiadoras, não aprendizes de historiadoras, mas que acredito profundamente que este juízo não é correto, não é justo. O que acontece é que vivemos ou vivíamos um período extremamente conturbado e todos os cuidados deveriam ser ao pormenor na forma como as questões eram tratadas. Felizmente, outros historiadores vão reconhecendo já como foi difícil a missão de Veiga Simões
E um dos que mais recentemente se veio a debruçar sobre Veiga Simões, chamando a atenção para a necessidade de entrarmos em linha de conta com o período crítico que vivíamos, é exatamente o professor Diogo Ramada Curto, atualmente responsável pela Biblioteca Nacional. Quanto à concessão de vistos a judeus, trata-se de um facto documentado na sua correspondência para o Mené, uma correspondência, como não poderia deixar de ser, pejada de ambiguidades, de sentido que importa ler com cuidado, incluindo uma espécie de jogo retórico derivado de o seu autor estar consciente de que se encontrava numa corda bamba que acabou com a sua suspensão do cargo de ministro plenipotenciário em Berlim. É verdade, estamos em 1940 e, por esse mesmo motivo, o que é que acontecia? As tropas de Hitler estavam ali nos Pirineus e havia o perigo de, passarem e então nós perderíamos a nossa neutralidade, seríamos ocupados, invadidos. E o que é que se faz? Vai substituir-se Veiga Simões, que era um democrata crítico, evidentemente por um designado como germanófilo. E essa é a razão pela qual, então, Veiga Simões é retirado de Berlim. Claro que ele não concordou, ele contestou, pois, e quando se contesta, então o resultado é este: 2 anos de inatividade. E depois, mais tarde, é mesmo demitido. Ao contrário de outros diplomatas que vieram a ser colocados na disponibilidade, mas não demitidos. E, a propósito das suas memórias de Berlim, um dia mais tarde, já em 1949, um grande amigo, Joaquim Manso, responsável pelo Diário de Lisboa, veio entrevistá-lo em Paris. E porque sabia que, de facto, ele tinha coligido inúmeras memórias dos seus tempos da Alemanha nazi e que havia quem estivesse interessado em que as mesmas fossem publicadas, e pergunta-lhe: então, as suas memórias, que um editor americano cobiça, têm páginas do Apocalipse, lampejos fulgurantes de uma fogueira ateada pelo destino, porque as não publica imediatamente? E Veiga Simões respondeu em 1949: ainda não é tempo. Tenho de esperar mais alguns anos. Sangram nelas feridas que muito doem. Infelizmente, o que é que aconteceu? A vida às vezes prega partidas, e foi o caso de Veiga Simões. Onde estão essas memórias? É um dos muitos pontos de interrogação que um jovem historiador, uma jovem historiadora, e eu tanto acalento esta esperança de que mais dia, menos dia, uma jovem investigadora irá retomar as investigações sobre Veiga Simões, encontrará essas memórias. Enquanto essas memórias não são encontradas, e o município de Arganil sempre foi, de facto, um dos municípios que mais se tem empenhado em honrar a memória dos arganilenses que se foram destacando nas mais diversas áreas. E no caso de Veiga Simões, colaborou exatamente nesta mesma coletânea, correspondência de um diplomata do Terceiro Reich, que contém uma série de relatórios escritos por Veiga Simões enquanto estava em Berlim. Mas ainda poderemos vir a encontrar as suas memórias. Relativamente à morte, de facto, ela chega muitas vezes quando as pessoas não estão à espera. Veiga Simões foi submetido a uma intervenção cirúrgica, esperava-se que viesse a recuperar bem. Infelizmente, não só não recuperou, como veio a falecer. Veio a falecer em França, mas, de facto, todo o seu desejo era ser sepultado em Arganil. E assim veio a acontecer, e
as páginas da comarca de Arganil dão-nos conta exatamente da chegada da urna à vila, de como a mesma esteve no Hospital da Condensa das Canas, devido à amizade com o Dr. Fernando Vale, e depois de quem tem a coragem, porque também era preciso ter coragem para se incorporar neste mesmo funeral. E ali está Miguel Torga, ou seja, o patrono da Biblioteca Municipal de Arganil, e ali está o Dr. Fernando Vale, e depois, quem desejar, eu sou sincera, de vez em quando passo pelo cemitério de Arganil e lá está o jazigo, e fiz, como já contei à doutora Miriela e à doutora Paula, coloquei lá uma pedrinha, exatamente como fazem os judeus quando desejam honrar a memória de alguém que de facto muito fez por eles. Depois outros houve que escreveram muito bem sobre Veiga Simões, e o professor Castro Nunes foi um deles, um grande admirador, que nos diz que, sem desprimor para os vivos, nem ofensa para os mortos, pode bem dizer-se, como escrevi um dia, que Veiga Simões é, dos mortos e dos vivos, da comunidade arganilense, o seu melhor e mais ilustre representante. Suspeitos. Temos então aqui também em destaque o artigo que o doutor, atual responsável pela Biblioteca Nacional, Diogo Ramada Curto, escreveu acerca de Veiga Simões com a colaboração da biblioteca, e eu acho que isto também é muito importante, porque de facto a biblioteca disponibilizou uma série de escritos, de documentos sobre Veiga Simões, Biblioteca Municipal de Arganil, onde podemos então consultar muitas das obras, os jornais, onde temos uma sala dedicada ao Veiga Simões e onde temos, evidentemente, uma grande admiradora também, que é a nossa bibliotecária, ou seja, a doutora Miriela, que nos pode então vir falar um pouquinho do que a biblioteca tem sobre ele. Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora Rita. Vamos então só dar a palavra à doutora Miriela para falar um bocadinho dos tesouros que tem na biblioteca e que podem ser consultados. Basta uma viagem a Arganil, que eu garanto que é bonita, porque já lá fui várias vezes. Aquela é uma zona muito bonita, não desprimando as outras, mas é efetivamente uma zona bonita, Arganil. Doutora Miriela, a palavra é sua. Muito mais a acrescentar do que aquilo que a doutora Lina já disse. Obviamente, como Veiga Simões é natural do nosso concelho, nós, à semelhança do que fazemos para outros autores ou figuras que consideramos ilustres, tentamos reunir o máximo de informação. E sim, de Veiga Simões temos, para além de algumas fotografias, um conjunto de livros, alguns dos exemplares do Correio de Arganil e do Jornal de Arganil, e nem sempre é necessário uma deslocação à biblioteca para aceder à informação, porque está aqui precisamente a ser projetado o nosso portal, e na área de património concelhio, em personalidades do Conselho, temos informação sobre diversas personalidades e, inclusive, também sobre Veiga Simões. Esta informação está, portanto, disponível para toda a gente que tem acesso à internet, tem todo o percurso de Veiga Simões, tem notas biográficas, capas dos livros, estão aqui os vários separadores que podem ser consultados online. Nós
com uma informação bastante semelhante ao que está aqui no portal. Temos também uma exposição em 8 cartazes que qualquer biblioteca que assim pretenda pode requisitar, ou seja, está disponível para itinerância. Dizer também que a biblioteca está aberta diariamente, das 9 às 6h30, nos dias úteis, aos sábados, das 9h30 à 1h. Toda a gente que quiser pode lá ir, mas também prestamos serviço via telefone ou internet. Portanto, as pessoas que não possam deslocar-se, basta enviar um e-mail ou fazer um telefonema e tentaremos responder a todas as suas questões. Obrigada. Mais uma vez, queria agradecer à doutora Lina a excelente apresentação que fez, à doutora Miguel, este carinho que nos fez também apresentar-nos a sua biblioteca, e à doutora Paula. Obrigada. Que já não é a primeira vez que colabora connosco e sempre de uma forma muito simpática e muito prestável, muito obrigada. Obrigada a nós. Bem, eu é que tenho que agradecer o convite para esta terceira participação neste evento, nesta mostra que é o Denso, em que nós temos sempre feito realmente por trazer aqui um pouco de tudo tão bom que temos em Arganil, conforme a doutora Cristina disse. Portanto, muito obrigada por esta oportunidade de virmos aqui mostrar também o nosso património, as nossas pessoas, a nossa biblioteca, que agora teve aqui um espaço de publicidade fantástico. Muito obrigada. Merece. É um trabalho diário e intenso. E agradecer muito à professora Lina Madeira por esta apresentação. Realmente é um gosto ouvi-la falar. Ela não gosta que nós digamos tão bem dela, mas é a modéstia dela, mas é um encanto ouvi-la falar com a paixão que ela incute à história, não é? E eu espero bem que a professora Lina agora está em Arganil como professora e que deixe lá realmente essa semente para que os jovens depois se interessem, vão continuar a estudar a história. Nós lá em Arganil, conforme disse, temos muito esta preocupação de dar a conhecer o nosso património, quem foi, quem não foi, o que fizeram, ou o que fizeram, não é? A obra que deixaram feita, e eu acho que isso é um gosto que também se vai cultivando e que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento daquilo que foi a história passada. Eu própria partilho disso. Sem história não há presente nem futuro. Eu própria partilho disso. E por isso mesmo sinto-me muito agradecida e fico muito contente por termos trazido aqui Veiga Simões, por termos trazido aqui o Concelho de Arganil no seu melhor também, e felicitar também aqui o Sr. Craveiro, que também já esteve várias vezes em Arganil, na nossa Feira do Livro, portanto também já conhece bem, também já nos conhecemos de outras vidas, e se quiser ir novamente à Feira do Livro como espectador, também teremos muito gosto em recebê-lo. Uma questão de tempo, acredito que sim. Muito obrigada mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigada.